Mas eu vou trazer um episódio há anos atrás, eu era dona de uma franqueadora. O que é franqueadora, né? Então, você pega a sua marca e você desenvolve a sua marca e você pode torná-la uma franquia. Então, eu não era a pessoa que comprou a franquia, eu era a pessoa que estava vendendo a minha marca na posição de franqueadora. E aí a gente fazia parte da ABT, da ABT não, me perdoa, da Associação Brasileira de Franchise, que é ABF. E aí nisso, eu fui uma vez numa reunião em São Paulo e passamos por uma situação constrangedora, porque essa reunião era uma reunião bem selecionada com os grandes dos principais players do mercado. E quando nós chegamos lá, eu era franqueadora e a minha amiga era franqueadora da marca dela. Quando nós chegamos lá, tinham muitos homens, né? Muitos homens e realmente marcas muito grandes que não convém colocar aqui. E nós chegamos e tudo bem. Começamos a tomar ali um espumante, conversar e tal. E houve 2 ou 3 situações de eu me sentir completamente desrespeitada. Como se eu estivesse ali e eu fosse uma qualquer. Não é qualquer do ponto de vista. E minha marca não era conhecida, então a marca das pessoas que estavam ali muito conhecidas. Mas não uma qualquer, Lude, como se eu fosse uma marca pequena. Eu não fui desrespeitada como uma empresária de marca pequena. Mulher empreendedora. Eu fui desrespeitada como se eu fosse uma qualquer, como se eu fosse uma piriguete, como se eu fosse uma pessoa vulgar que estivesse ali naquele local. E essa sempre foi uma das minhas dificuldades na posição de franqueadora. Entenda, eu nunca passei por situações assim como empresária. Todos os lugares que eu fui, podem ser congresso, pode ser palestrar, pode ser o que for. Eu sempre me percebi como igual. Né? Amigos empresários, pessoas empresárias, pode ser imersões, pode ser workshops, não importa. Mas naquele lugar onde, não somente naquela situação, mas todos os lugares que eu chegava, que eram de grandes empresários, na posição de franqueadores, a grande maioria são homens, existem muitas mulheres, você é subjugada do ponto de vista sexual mesmo, aquela coisa assim da pessoa te tratar como se você fosse uma qualquer. E aí eu me lembro que nós estávamos numa mesa, e aí eu não vou lembrar os termos, eu não vou lembrar exatamente a forma como a pessoa conversou comigo, e eu, graças a Deus, né, eu sou uma pessoa que sei me posicionar e sei colocar limites de forma muito clara, essa não é uma das minhas dificuldades. Sim. E aí, na hora que a gente chegou nessa mesa, tinha alguns homens e umas 2 mulheres, e as 2 mulheres, porque infelizmente, às vezes questão de autoestima e tudo mais, às vezes os homens começam a falar coisas chulas e as mulheres ficam rindo, né? Infelizmente tem mulheres que não conseguem se perceber e ficam rindo. E essa minha amiga, o cara soltou uma piada um pouco assim e eu já olhei e falei, uai, não tô entendendo. Não, os dentes, né? Eu pensei logo, eu falei, gente, eu tô no boteco, o que eu tô? Eu achei que tava numa reunião de negócios, né? Mas aí aí vamos lá. Aí minha amiga deu um sorriso, e a vantagem que eu tive, eu falei assim, que tá rindo de quê, minha irmã? Ficou louca? Uhum. Aí daqui a pouco ele soltou uma outra piadinha mais chula ainda, né? E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei exatamente o que eu falei agora. Essa parte eu lembro, não lembro o que ele falou, mas eu falei assim, desculpa, qual é o seu nome? Aí ele falou. E aí eu olhei assim pra ele e falei assim, desculpa, eu não sei aonde que você tá, mas eu achei que eu estava numa reunião de negócios. Nossa, esse homem olhou pra minha cara, ele ficou tão sem graça, ele olhou assim pra mim, ele, nossa, me desculpa. Eu falei, não, você não precisa me pedir desculpa, você me respeitando, pra mim já tá ótimo, né? Colocou ele no chinelo. Coloquei ele no chinelo, ele ficou extremamente sem graça, aqueles sorrisos das meninas já ficou um sorriso amarelo, então assim, realmente eu quebrei o clima, enfim, né? não era algo que eu havia... Imagina, se eu fui pra fazer network, eu quebrei todo o meu network naquele momento, né? Ou não, né? Eu acho que a pessoa que quer fazer o network é aquela pessoa que ela se conhece. Exatamente. Né? Que ela se respeita, que ela se coloca naquela situação. Se eu chego, a gente tá aqui numa mesa e eu não falo nada, né? Eu só tô... Só rindo. Tipo assim, quem vai fazer network comigo? Eu posso até aproveitar o que os outros estão falando, mas foi o que você falou, ele tá tão acostumada e as mulheres estão sempre rindo que ele vai fazer com todo mundo e vai ser... Então você se posicionou, não é com todo mundo. Então, exatamente. Às vezes, agora ele vai pensar antes de falar. 2 vezes antes de falar. Com certeza. E era muito isso, assim. Então, tem muitas pessoas que falam que a mulher sofre muito preconceito e tal. Eu, particularmente, não acho que eu sofro. Como eu citei anteriormente, eu acho muito leve todos os lugares que eu frequento e me acho, inclusive, muito respeitada, graças a Deus. Mas as poucas situações, só mais um adendo. Nessa época, eu lembro que não existia só, existe até hoje grandes... quando as pessoas vão para um hotel e passam o final de semana inteiro... Imersões, né? Imersões e tal,
da ABF, e eu nunca ia, por quê? Porque eram ambientes muito masculinos. Então, aquele clima assim de tá lá, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? O dono da Chili Beans, o dono do Girafas, o dono de não sei o quê, sentado à beira de uma piscina. Eu falo que a gente fazia parte do grupo do WhatsApp, e aí depois você via fotos e tudo mais. Eu ficava pensando, eu falava, gente, se eu estiver numa roda dessa, é diferente de quando você está lá como casal. Se eu tivesse na posição de franqueadora junto com o meu esposo, aí é o casal dono da empresa X. Aí é visto de uma forma diferente. Mas quando você é a mulher, como é que ia ser isso, né? Eu ia estar na roda lá da galera da piscina. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande para a mulher, às vezes, romper algumas barreiras. Ou ela não vai se enturmar com ninguém e vai desbravar essa caminhada sozinha, ou ela vai precisar fazer como eu fiz, literalmente ser um pouco cirúrgica em cortar alguns comportamentos. Então, sim, eu acho que existe, não são coisas que eu gosto de trazer, porque eu acho que tem que ser leve, né?